A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, governo de... Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas. Saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco. Apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma... A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força pra seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas está tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula. Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos
aplicativos, ilustrações, jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática aqui no Acelere no Enem. Uma parceria com o Ryan, com o pessoal aqui do Acelere. Mais uma vez, muito grato por estar aqui para poder contribuir um pouquinho com vocês para o Enem que está chegando logo aí, certo? Nos próximos finais de semana. Então hoje a gente vai dar uma continuidade à nossa última aula de matemática comigo. Tá? Na nossa última aula a gente falou sobre geometria plana, área de figuras planas. E hoje a gente vai falar sobre poliedros e prismas. Que na verdade é uma evolução, certo? Das figuras planas. A gente vai falar hoje sobre poliedros e prismas, que é como se fosse um passo a mais, é uma geometria espacial. Porque, veja, as figuras planas, elas estão em 2D, elas estão bidimensionais, por isso que são planas. Quando a gente falar de poliedros e prismas, vamos estar falando de figuras espaciais. Deixando claro que essas não são as únicas figuras espaciais, tá certo? A gente tem várias outras pirâmides, que são poliedros também, e a gente tem também o sólido de revolução, tá? Cone, cilindro e esfera. Mas hoje a gente vai focar naquelas que mais caem no Enem, que são os poliedros de forma geral e os prismas. Na verdade a gente vai focar nos prismas, mas para eu falar de prismas eu tenho que explicar direito o que são poliedros, tá? Então vamos para a definição, para a etimologia da palavra. Poliedros. Edros vem de faces, certo? E poli, muitos. Então poliedros são figuras que têm muitas faces. Basicamente, um poliedro é um sólido geométrico que ele é limitado por faces poligonais. Poliedro são sólidos geométricos limitados por faces poligonais. Que na verdade é o seguinte: qualquer figura tridimensional fechadinha que seus lados sejam planos é um poliedro. Por exemplo, eu estou aqui num espaço fechado que ele é basicamente um cubo. Tá? Esse cubo, as paredes, o teto e o chão, eles são as faces desse cubo, certo? Desse poliedro. O nome do poliedro vai depender da quantidade de faces que ele tiver. Por exemplo, um cubo, na verdade, o seu nome técnico é o hexaedro. Hexa de 6, edro de faces. Então, 6 faces. Se for um cubo mesmo, a gente chama de hexaedro regular, porque tem faces iguais. Qualquer outra figura que tenha 6 faces é um hexaedro. Por exemplo, uma pirâmide que tenha uma base pentagonal, ela vai ter uma base e 5 faces laterais. Ainda assim é um hexaedro, porque tem 6 faces. Só que é um hexaedro específico que a gente vai chamar de pirâmide de base pentagonal, que não é o assunto da gente de hoje. Tá? Mas aqui a gente tem alguns exemplos. Tá? A gente tem aqui nessa figura um tetraedro, um hexaedro, um icosaedro, um dodecaedro e um octaedro. Tá? Tetraedro, 4 lados, 4 faces. O hexaedro, que é esse cubo, a gente tem 6 faces. Essas outras 3 figuras aqui, essa amarelinha, a gente tem um octaedro. Eu tenho 8 faces na frente e 8 faces atrás que não dá pra ver. O azulzinho, a gente tem aqui o dodecaedro. Perdão, o icosaedro, desculpa. Icosaedro tem 20 lados, 20 faces. E o laranjinha, a gente tem o dodecaedro, que são 12 faces. Certo? Isso aqui são só alguns exemplos. Tem uma infinidade de situações que a gente pode montar com poliedros. Os elementos de um poliedro principais vão ser o vértice, a face e a aresta. E é muito importante a gente entender o que é cada um, porque a gente vai ter uma relação matemática entre eles. A face é justamente a limitação do poliedro para os seus lados. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma face em cima, uma face na frente, uma atrás, uma lá para trás, uma no outro lado, que a gente não está vendo. Tá? Então aqui a gente tem 6 faces. A aresta é o encontro de 2 faces. Então, ó, veio uma face aqui, uma outra face aqui juntou, tenho aqui minha aresta, certo? É importante saber disso, porque na hora da gente calcular a quantidade de arestas, a gente sempre vai lembrar que uma aresta
serve para dois lados, para duas faces. Por exemplo, nessa figura aqui, a gente tem um hexaedro, que tem 6 faces. 6 faces quadradas, beleza. 6 faces quadradas, cada face tem 4 arestas. 6 vezes 4 daria 24, beleza. Só que, se eu peguei uma face aqui que tem essa aresta, peguei outra aqui que também tem essa aresta, juntei, e aqui no meio as duas viraram uma só, e isso vai acontecer em todas, 24 viram 12. Tá? Então, sempre que for calcular a aresta, eu multiplico a quantidade de lados de cada face pela quantidade de faces, mas depois eu divido por 2, certo? E os vértices são o encontro das arestas, tá? Cada vérticezinho aqui, ó, é o encontro das arestas que a gente tem. Beleza? Então, faces, vértices e arestas. Muito importante a gente lembrar esses 3 elementos. Claro que a gente tem os ângulos internos, diagonais, mais um monte de coisa, mas os principais são esses. Por que são os principais? Porque a gente tem aqui a relação de Euler, ou de Euler. A relação de Euler diz o seguinte, que num poliedro convexo e fechado... Vamos lá, primeiro, o que é um poliedro convexo, professor? O senhor não falou o que é um poliedro convexo. Tá? Poliedro convexo é aquele onde eu tenho todas as faces jogando as outras faces para o mesmo espaço. Como assim, professor? Imagina um cubo, né? A gente vai pensar no cubo, que é o mais simples. Se eu traçar um plano em qualquer face do cubo, todas as outras faces ficam de um mesmo lado do plano. Tá? Se eu traçar um prisma, pegar um prisma, ou sei lá, um cilindro, um copo. Se eu botar aqui em cima o meu plano, todo o resto do copo fica embaixo. Tá? Claro, um copo ele não é um poliedro, tá? Um copo é um sólido de revolução. Mas imagina essa situação para a gente poder entender. Tá? Então, um poliedro convexo é aquele que todo mundo fica do mesmo lado. Fechado, ou seja, todo completinho. Ele tem essa relação seguinte, ó. Vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Certo? Vértices mais faces é igual a aresta mais 2. V mais F igual a A mais 2. Tá? Então isso aqui, a gente tem aqui uma formulazinha. V mais F igual a A mais 2, ou seja, em todo poliedro convexo, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Se a gente voltar aqui para essa situação, por exemplo, eu vou ter o seguinte. Esse hexaedro, ele tem 6 faces. A gente já viu que ele tem 12 arestas. Quantos vértices ele vai ter? Vamos ver aqui no quadro rapidão aqui. Nenhuma questão, mas só para a gente aplicar isso aqui. Ó. V mais F igual a A mais 2. Poxa, eu já sei que são 6 faces. Arestas são 12, a gente viu agora há pouco, né? Dá 12. Mais 2, 14. Então, vértices vai ser 14 menos 6, que dá 8. São 8 vértices. E se a gente olhar para a figura, de fato isso vai acontecer. Ó. Se eu olhar para essa face de frente, 4 vértices lá atrás, mais 4, 3 que a gente está vendo e um aqui que está escondidinho. 4 na frente, 4 atrás, 8 vértices, como a minha fórmula mostrou. Beleza? Então, V mais F igual a A mais 2. Isso em todo o poliedro convexo. Beleza. Dito o que é poliedro, vamos ver o que é prisma, então. É um poliedro, Iago? Prisma? Sim, o prisma é um poliedro. Mas ele é um poliedro específico. Por quê? Porque o prisma ele tem 2 faces que são iguais e paralelas, sempre, e essas bases eu vou chamar de faces. E para eu ligar essas faces, eu traço arestas laterais que formam faces laterais sempre quadriláteras ou quadrangulares. Certo? Não necessariamente quadradas, mas sempre quadriláteras. E aí a gente pode dizer que eles vão ser retos ou oblíquos. Retos se as faces paralelas, as arestas laterais, elas forem perpendiculares às bases, oblíquos se não forem. Então aqui eu tenho 4 tipos de prismas. Prisma triangular, o prisma quadrangular, o prisma pentagonal e o prisma hexagonal. O que é que a gente define, o que é que a gente usa para definir o nome do prisma? O ângulo,
poliedro, perdão, o polígono que está na sua base. O polígono que está na base do prisma triangular é um triângulo. Se for um prisma triangular regular, é um triângulo equilátero. Tá? Prisma quadrangular, a sua base é um quadrilátero. Se for um quadrangular regular, a gente tem aí uma base quadrada. Pentagonal é um pentágono, hexagonal, um hexágono. Esses são os principais, e principalmente triangular, quadrangular e hexagonal. Por quê? Porque a gente vai precisar de áreas da base. E aí, quando a gente precisa de áreas da base, a gente tem triângulo equilátero, triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, losango, beleza. Mas essas figuras, triângulo, quadrado e hexágono, elas são o que a gente chama de polígonos regulares. E o Enem gosta de trabalhar com polígonos regulares, beleza? Então, as principais prismas e pirâmides também vão ser de bases triangulares, quadradas e hexagonais, beleza? Não esquece disso, guarda isso aí, bota na cabeça, bota no coração, tatua na pele se for o caso. Que ele não pode te eliminar se você tatuar na pele. Então vamos lá. Planificação de um prisma é isso aqui, gente, ó. É desenhar esse prisma de forma que eu tenha aí as minhas faces laterais e as minhas bases. Percebam que esse caso é um caso, por exemplo, de um prisma hexagonal, de base hexagonal, duas bases iguais, e aí os meus quadrados, os meus retângulos laterais. A gente vai ter vários exemplos disso aqui, tá? A gente tem, por exemplo, o próprio dado, né? Uma caixa de sapato, ou uma calha de telhado. Já caiu uma questão no Enem, por exemplo, que era a calha de telhado, certo? Então, mas professor, a calha de telhado geralmente ela é assim, ó. Ela é assim, né? Porque aqui vai trazendo para a água aqui. Pois é, isso de fato. Aí aqui ainda tem o cano, beleza. Geralmente, uma calha de telhado é assim. Só que perceba que se eu pegar essa imagem aqui e eu colocar ela em pé, eu vou ter uma base e a outra base do outro lado. Ela é um prisma, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com a observação. É muito importante a gente observar a figura, porque o Enem ele pode trabalhar com isso. Pode ser um prisma, mas tá um prisma que está deitado. E aí a gente tem que tomar cuidado. Mas, vamos ver isso aí depois. Então, uma planificação é para a gente ver que a área lateral ela é formada apenas por quadriláteros e que as minhas bases elas são sempre iguais. Beleza? Massa, pessoal. Tranquilo. Aparentemente, prisma é um assunto bem de boa. Vamos ver nas questões como é que fica isso aí. O que é importante de eu saber do prisma? Primeiro, áreas. Área lateral, área da base, área total. E volume. Beleza? Área lateral e volume é o que a gente mais tem de importante nessa situação. Por que é importante entender a planificação? Porque a gente vai perceber que para eu calcular a área lateral, olha para essa imagem. A área lateral é o seguinte, gente. Eu tenho aqui, no fim das contas, como se a minha lateral fosse um retângulo só. Um retângulo só. Então, a área lateral vai ser a área de um retângulo. Professor, mas como é que eu vou saber qual é a base desse retângulo? Vamos ver? Ó, a área lateral de um prisma reto, que tem por base uma região poligonal regular, de N lados, é dado pela soma das áreas das suas faces laterais. Tá? Se forem faces iguais, como geralmente vão ser, a gente só multiplica a área da face vezes N, que é o número de lados. Tá? Se não forem iguais, aí a gente vai somar cada face. Tá? Por exemplo, se a minha base não for um quadrado, não for um triângulo equilátero, for um retângulo, eu tenho bases diferentes para a minha lateral. Eu tenho arestas da base diferentes. Então eu vou ter, aí de repente, uma área lateral diferente. Não posso calcular uma face e multiplicar pela quantidade de lados. Mas a gente tem uma estratégia para fazer isso. Vê aqui na minha planificação. Percebam que o meu quadrado, o meu retângulo, basicamente, ele é formado por todos os lados da minha base. Porque, vê só, eu tenho aqui, ó, isso aqui ficaria aqui. Esse tá aqui, esse de cá encaixa aqui, esse quarto retângulozinho encaixa aqui e por aí vai. Ou seja, isso aqui, gente, isso aqui
é só eu somar os lados da minha base. Ou seja, a base do meu retângulo é o perímetro do polígono que está na base. E aí, olhando para esse retângulo, como é a fórmula de retângulo que a gente viu na aula de área de figuras planas? Base vezes altura. Inclusive, se você não lembra disso, depois que terminar aqui, procura aqui na nossa playlist, tá? Área de figuras planas. Gente, a gente tem muita aula, tem muito conteúdo, tá? Desde o começo do ano, gravando conteúdo para vocês. Então, se você tá perdido, procura aqui, provavelmente o conteúdo do que você tá perdido aí tá aqui no meio, beleza? Então, ó, a área de um retângulo é base vezes altura. Se a minha base é o perímetro e a altura é a própria altura do prisma, então eu tenho que a área lateral simplesmente vai ser o perímetro da base vezes a altura do prisma. Acabou-se. Eu não preciso calcular separadinho. Não preciso calcular área por área para depois somar. Basicamente, eu calculo o perímetro e multiplico pela altura. Lei do menor esforço. Você pode fazer área por área. Fique à vontade. A consciência é sua. Porém, no Enem, a gente tem que ganhar tempo. Tá? O que a gente tem de mais importante é o tempo. Então, a gente não vai perder tempo. Então, calcula o perímetro, multiplica pela altura, acabou-se. Isso é a minha área lateral. A área da base, obviamente, depende de quem é a minha base. Se a base for um quadrado, é lado vezes lado. Se a base for um triângulo, é base vezes azul dividido por 2. Se a base for um losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então aí a gente tem que lembrar as áreas das bases. E mais uma vez, área de figuras planas, a gente viu em aulas anteriores. Procura aqui. Tá? Inclusive, se não está inscrito ainda, se inscreve nesse canal. Ativa o sininho, tá certo? Segue a gente lá no Instagram também. Me segue no Instagram, @prof.iagohenrique, tá certo? É dica pra todo lado, minha gente. Então vamos embora acompanhar. Já que a gente tá com o celular, já que a gente tá na internet, vamos construir o conhecimento através disso, né? Então, a área da base depende muito de quem é a nossa base. Já o volume é o seguinte. Imagina você vai no mercado e pede uma peça de mortadela. Aquela inteira. Bolonhesa defumada. Boa demais. De manhã. Boa demais. Se você pegar a peça todinha, ou se você fatiar ela em vários pedaços, no fim das contas, você não está levando a mesma coisa? Tá. Então a gente tem que entender que isso a gente chama de princípio de Cavalieri, tá, gente? Que o volume inteiro é a soma de vários polígonos. Pegar tudo ou pegar vários é a mesma coisa. Ou seja, se o meu prisma ele é essa figura aqui, que é paralela às duas bases, ou seja, isso aqui é tudo igual. Se eu cortar em vários pedaços, são vários pedaços iguais. Então, se eu cortar em vários pedaços de 1 centímetro de altura, imagina comigo, se eu tenho uma peça de 15 centímetros. Se eu for cortar em várias peças de 1 centímetro, eu vou ter 15 peças. 15 peças iguais, que são iguais à base. Ou seja, para eu calcular o meu volume, basta calcular a minha base e multiplicar pela minha altura. Então, o volume de um prisma é a área da base vezes altura. Vê como é simples. Agora, mais uma vez, eu preciso saber a área da base. Para saber a área da base, eu preciso lembrar de área de figuras planas. Beleza? Então, ó, só pra gente relembrar, teoria já foi, a gente vai resolver a questão. Tá? Ó, um poliedro é um sólido geométrico formado por faces poligonais. Se dessas faces poligonais eu tiver duas faces iguais, que são as bases, e áreas laterais quadriláteras, a gente vai ter um prisma. Certo? Importante a gente ter aqui, lembrar vértice, face e aresta. Vértice é o encontro das arestas. A aresta é essa. O vértice seria minha quina. É onde você bate o dedinho. Tá? É sério. Essa semana estou com a unha encravada, a unha do meio. Nem tinha por que bater. Ou você bate o dedão ou você bate o dedinho. Eu bati a unha do meio. Então, o dedinho ele serve para bater na quina. Então, o vértice é como se fosse a quina. A face, ela é o que delimita os espaços, ou seja, é os meus lados, por assim dizer. E a aresta é o encontro de duas faces, é a linhazinha
como se fosse aqui o encontro da parede. Se você olhar para a parede da sua casa, olha agora para a parede da sua casa, o encontro da parede tá sujo, eu sei que tá sujo. Lá em casa tá sujo. Se você não pintou ainda no final de ano, então tá sujo. Tá assim, ó, o encontrinho das duas paredes é a minha aresta. Beleza? Então a parede é a face, o encontro das duas paredes, o cantinho assim, ó, é a aresta, e o vértice é as quinas, são as quinas, beleza? Relação de Euler, ou relação de Euler, V mais F igual a mais 2. Você chega pro seu mozão, faz assim, mozão, ei, morena, ei, moreno, vamos fazer amor a 2? V mais F igual a mais 2. Agora é A2, viu? A2. Não é mais 2 não, é A2, viu? Vamos fazer amor a 2. E nem que cada um fale o que quiser. Então vamos embora. O prisma, como eu falei, bases laterais, tá? Ou áreas laterais, perdão, faces laterais, que são quadriláteros. Base em cima, base embaixo, iguais, paralelas, tá? E as laterais são quadriláteros, retângulos ou quadrados. Se for oblíquo, sim, vai ser paralelogramo, mas a questão do Enem, ela não bota um oblíquo, tá certo? Pode ficar relaxadinho, que ela não bota oblíquo. É um prisma sempre reto. E aí, se ele é reto, em cima e embaixo igual, as laterais são retângulos ou quadrados. Beleza? Massa. Planificação de um prisma é o suficiente para a gente perceber que a área lateral é como se fosse um retângulo só. Se é um retângulo só, a base desse retângulo é o perímetro da minha base. Tá? O perímetro da minha face, que é a base. E a altura é a altura do próprio prisma. Facinho demais. Então, base vezes altura, a gente calcula a área do perímetro, a área da face lateral, que é basicamente o perímetro vezes a altura. Se forem iguais, aí eu posso calcular uma face e multiplicar pela quantidade de faces. Beleza. Posso encontrar a área de uma face e multiplicar pela quantidade de faces. Mas, para todo caso, basta eu calcular o perímetro. Perímetro vezes altura é a área lateral. A área da base depende da base do meu prisma. E o volume é área da base vezes altura. Tranquilo, gente? Belezinha? Fácil, né? Vamos resolver umas questõezinhas aqui? Ó. Questão 1 tem o seguinte. Um paralelepípedo, reto retângulo, foi dividido em dois prismas por um plano que contém as diagonais de suas faces opostas, como indica a figura. Então tem aqui, inicialmente eu tinha uma figura ali, sem estar cortada, aí ó, cortou no meio e separou as duas faces. Ficou ali aquela parte laranjinha que está pintada também agora. Comparando-se o total de tinta necessária para pintar as faces externas do paralelepípedo antes da divisão com o total necessário para pintar as faces externas dos dois prismas após a divisão, houve um aumento aproximado de quanto? Aí você olha essa questão e fala assim, meu Deus, o que é que ele quer que eu não entendi? O que ele quer é o seguinte, imagina que antes eu tenho só essa primeira figura. Essa primeira figura eu vou pintar toda fora. Beleza. Depois eu vou cortar. E quando eu cortar, eu vou pintar também as faces de dentro. Tá? Porque as faces de dentro, aqui essa parte da laranja, antes não estava pintada. Então eu vou pintar essa parte laranja. Só que lembrando, tem duas faces laranjas. Tem essa, mas no prisma de cá, de base triangular, também tem uma. Então eu vou ter mais duas faces para pintar. É isso que ele quer saber. Qual vai ser o aumento percentual de tinta que eu vou ter? Gente, se eu estou falando que eu vou pintar as faces, eu preciso saber qual a área que vai ser pintada. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o nosso quadro. Deixa eu apagar aqui. Não, acho que não. Dá para escrever aqui embaixo, depois eu apago. Ó. Eu tenho aqui, primeiramente, um prisma, que ele é uma caixa, basicamente. Tá? Então aqui eu tenho 4 centímetros, 3 centímetros, 1 centímetro. Isso aqui é o que a gente chama de paralelepípedo, né? A questão fala paralelepípedo reto retângulo. A vantagem de paralelepípedo é que para você calcular o volume, basta multiplicar as suas dimensões. 4 vezes 3 vezes 1, isso aqui dá 12 centímetros cúbicos de volume. Legal. 12 centímetros cúbicos de volume é o que eu vou
ter de gasto com o paralelepípedo. Massa. Aí depois a questão fala o seguinte, ó. Vai dar um talho aqui, ó. Vai cortar, ó. Pá. Cortei. E agora eu vou separar. E quando eu separo, eu tenho esse prisma de cá e aquele prisma de lá. Primeira coisa que eu tenho que saber é qual o tamanho dessa minha diagonal. Que eu tenho que saber qual é essa área aqui do meio. Então, ó, gente. Lembra que isso aqui é um paralelepípedo reto-retângulo. Se ele é reto-retângulo, isso aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, para eu calcular essa minha diagonal, aqui é 4 centímetros, isso aqui é 3 centímetros. X, eu vou fazer o teorema de Pitágoras, tá? Tio Pitágoras. Só que vê só, gente, aqui você não vai perder tempo. Você não vai perder tempo fazendo teorema de Pitágoras aqui, porque você, que é aluno do Acelere, já viu, tenho certeza, o triângulo pitagórico. E se não tinha visto, vai ver agora. O triângulo pitagórico é o triângulo de lados 3, 4 e 5, ou múltiplos dele, tá? Então, esse triângulo, ele é padrão. 3, 4, o X é 5 centímetros. Professor, e se fosse 6 e 8? Aí aqui seria 10. Por quê? Porque 6 é 3 vezes 2. 4 é 8 vezes 2. Então o resultado ia ser 5 vezes 2. É 3, 4, 5. Mas, professor, é com qualquer sequência de 3 números? Não. 3, 4, 5. E os múltiplos? 6, 8, 10. 9, 12, 15. 30, 40, 50. Beleza? Ou você pode fazer também com os lados 5, 12 e 13. 5, 12 e 13 também é uma tríade que consta nos triângulos pitagóricos. Então, guarda isso aí. 3, 4 e 5, triângulo pitagórico. 5, 12 e 13, também é um triângulo pitagórico. Beleza? Então, eu já sei agora que a minha diagonal é 5. Então, isso aqui, gente, vale 5 centímetros. A altura é 1. Então, isso aqui, ó, esse meinho aqui, é um retângulo que tem base 5 e altura 1. Base vezes altura, 5 vezes 1, 5 centímetros quadrados. Certo? Beleza? Gente, confundi-me com uma coisa aqui, perdão. Confundi-me com uma coisa. Ele pede para eu calcular o quanto que está pintado. E se eu vou pintar, perdão, gente, não é volume. É área. É a área que está sendo pintada. Então, vê só, não tem problema, tá? Só para gente corrigir aqui, para a gente não confundir. Área, eu tenho 6 faces aqui, não é isso? 6 faces. Em cima e embaixo e as 4 laterais. Qual vai ser a minha área total aqui? Só para a gente não confundir, gente. Área, porque eu estou falando a parte externa. Eu não estou pintando dentro, eu estou pintando só fora. Se fosse tudo, era volume. Mas é só fora, é área, tá? Então, ó, eu vou ter essa aqui de frente, que é 4 vezes 1. 4. Mas lá atrás também é 4 vezes 1. Então, são duas áreas de 4 vezes 1. Mais duas áreas de 3 vezes 1. Dá 3. Mais duas áreas de 4 vezes 3, que é a minha base e é o meu topo. 4 vezes 3 dá 12. Então, ó, a minha área total vai ser 8 mais 6 dá 14. 14 mais 24, ó, 14 mais 24, isso aqui vai dar 38 centímetros quadrados. Beleza? Então, de fato, agora a minha área é 38 centímetros quadrados. Aí aqui, voltando aqui para aquela parte do meio, 5 centímetros quadrados que eu pintei. Só que, lembra, como eu dividi e separei em 2 prismas, é 5 de um lado, 5 do outro. Então,
10 centímetros quadrados. Ou seja, antes eu pintava 38 centímetros quadrados. Agora eu vou pintar 48, porque eu tenho os 38 que já pintei, mais os 10 de dentro. Então eu tenho um total de 48 centímetros quadrados para pintar. Só que a questão pede o quê, gente? A questão pede o aumento percentual. E aí, como é que eu calculo o aumento percentual, gente? É só dividir o atual pelo antigo. Ó, 48 dividido por 38. 48 dividido por 38, para a gente não perder tempo. 48 dividido por 38 vai dar 1,26 aproximadamente. 1,26. Professor, o que é esse 1,26? 1 equivale a 100%. Esse 26 aqui equivale a mais 26%. Então, 100 mais 26 é 126% da área. Se antes a minha área total era 100% e agora eu tenho 126, então houve um aumento de 26% que está na minha letra D. Ok? Então, 26%, letra D é a minha resposta. Tranquilo? Vamos lá para a minha próxima questão. A piscina utilizada nas competições de natação das Olimpíadas Rio 2016 possui as medidas oficiais recomendadas: 50 metros de extensão, 25 metros de largura e 3 metros de profundidade. Supondo que essa piscina tem o formato de um paralelepípedo retângulo, qual dos valores abaixo mais se aproxima da capacidade máxima de água que essa piscina pode conter? Então eu tenho 37.500, 375.000, 3.750.000, 37.500.000 ou 375 milhões de litros. Gente, aqui a gente vai ter que se ligar numa situação, certo? A situação é a seguinte: eu preciso saber transformar metros cúbicos em litros, porque a questão me dá as dimensões em metros cúbicos. Mas o que ele quer saber é quantos litros eu consigo colocar. Essa relação não é difícil, gente. A gente vai ver aqui que basicamente é uma multiplicaçãozinha simples, certo? Vamos olhar aqui no quadro como fica essa situação. Ó, primeiro, vamos calcular o volume dessa piscina. O volume vai ser 50 metros de extensão por 25 metros de largura por 3 de profundidade. Então isso aqui vai ficar, ó, 50 vezes 75, né, que é 25 vezes 3 é 75. Então eu vou ter aqui 75 vezes 5 dá 375. Com o zero, 3.750 metros cúbicos. Percebam que a gente já não tem nas nossas respostas isso aí. Então, como é que eu vou transformar isso aí em litros? Gente, é muito simples. Se liga nisso aqui, ó. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá? Geralmente a gente vai usar 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. Se eu tenho 3.750 metros cúbicos, é só eu multiplicar por 1.000, que basicamente é acrescentar 3 zeros. 1, 2, 3, então eu vou ter
750 mil litros. Resposta letra C. E para a gente terminar, a gente vai para a próxima questão, certo? Que é a seguinte, ó. Um tanque vazio com formato de paralelepípedo, reto retângulo, ou seja, um tanque como se fosse um tanque de gasolina ou um tanque de água, enfim, com formato de paralelepípedo reto retângulo, tem comprimento de 8 metros, largura de 3 metros e altura de 1,5 metro. Esse tanque é preenchido com óleo a uma vazão de 1.000 litros a cada 15 minutos. Nesse sentido, após 2 horas do início do preenchimento, a altura de óleo no interior do tanque atingirá aproximadamente quanto? Gente, questãozinha que vai envolver volume e um pouquinho de regra de 3. Vê só. A questão fala que ele tem 8 metros de comprimento, 3 de largura e 1,5 metro de altura. E é preenchido com óleo a vazão de 1.000 litros a cada 15 minutos. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que descobrir qual é o volume dele. Tá? O volume máximo vai ser 8 vezes 3 vezes 1,5. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 1,5, dica pra vocês, tá, gente? Ó, 24 vezes 1 dá 24. Metade de 24 é 12. Então, multiplicar por 1,5 é multiplicar por ele mais metade dele. Então, isso aqui dá 36. 36 metros cúbicos, ou seja, 36.000 litros. Não é isso? A gente acabou de ver que 1 metro cúbico é 1.000 litros. Ou seja, ele tem 36.000 litros para serem preenchidos. A questão fala que ele faz 1.000 litros a cada 15 minutos. 1.000 litros a cada 15 minutos, ou seja, em uma hora, são 4 vezes de 15 minutos, ele vai ter 4.000 litros. Certo? 4.000 litros em uma hora. Vamos para a nossa regra de 3 agora. Quer ver só, gente? Se ele tem 1,5 metro e tem 36.000 litros, percebam que 4.000 litros são uma hora. Então, para preencher as 36.000 litros, dividindo por 4.000, que é o tempo em cada hora, ele vai demorar 9 horas para encher o tanque. Por que isso é importante? Porque eu sei que em 9 horas o tanque vai estar cheio, então em 9 horas a altura do óleo vai estar em 1,5 metro. Não é isso? Então, ó, 9 horas, 1,5 metro ou 150 centímetros. 2 horas seria X. Vamos lá, gente. Qual é a minha lógica para resolver aqui? Obviamente, a gente pode usar regra de 3, simplesmente, certo? Mas pensa comigo o seguinte. 9 horas seria 150 centímetros. Metade do tempo, que seria 4 horas e meia, a gente teria 75 centímetros. Não é isso? Ó, isso aqui é para a gente não precisar fazer conta, tá? Para arredondamento. Imagina se fosse 8 horas. 8 horas seria 150 centímetros. 4 horas seria metade, 75. 2 horas seria metade, 75, que seria 32,5. Só que não são 8 horas, são 9. Então, 2 horas vai dar um pouquinho mais de 32,5, tá? Então, isso aqui, X, aproximadamente 33 centímetros, tá? Claro que a gente pode fazer por regra de 3, tá? Regra de 3 seria o seguinte, 9x é 150 vezes 2, que dá 300. X é 300 dividido por 9, mesma lógica, ó. Se fosse 300 dividido por 10, daria quanto? 30. 300 dividido por 9 vai dar um pouquinho mais de 30, aproximadamente
33 centímetros. Isso é importante, gente, a gente resolver esse tipo de situação assim, porque o Enem, a gente precisa ganhar tempo. E o Enem, se você parar para ver aqui as respostas, eu tenho 24, 33, 1,05 m e 1,15 m. Nada é tão próximo. Então percebam que a gente pode ganhar tempo fazendo aproximações. Então veja que a gente resolveu isso aqui de duas formas. Olhando para a rede 3, e eu pensei, pô, se fosse 8 horas, 150 minutos, 2 horas seria metade da metade. Metade 50, 75, metade 75, 38,5. Né? Algo assim, aproximadamente. Só que 9 horas é mais tempo para encher, então vou dar menos resposta. Então, 33. Seria o mais próximo de 38 que a gente teria ali. Porque o outro é 24, muito atrás, e o outro é 1,05 m lá na frente. Ou, se a gente fizer meio pelos extremos, eu vou ter 9x igual a 150 vezes 2, que é 300. Então, 300 dividido por 9 é algo próximo de 30. Porque 300 por 10 daria 30. 300 por 9 é algo próximo de 30. 33 centímetros aproximadamente. Beleza? Então, é estratégia para poder resolver isso aí. Tranquilo, gente? Então, percebam que as questões de prisma não são nada absurdo. A gente não tem coisas muito mirabolantes para resolver. Tá? É muito mais interpretação e usar uma fórmula ou outra e manipular de uma forma ou outra aí através de rede 3, de porcentagem, de coisa do tipo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Não entendeu? Volta, revê a explicação, olha aqui no nosso canal as outras aulas, porque pode ser alguma coisa que você não tenha lembrado, uma questão de porcentagem, algo relacionado à rede 3, ou a teorema de Pitágoras, por exemplo, trigonometria, né? Área de figuras planas. Então tudo isso tá mesclado aí. Tá, gente? Então é isso. Um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. E não esquece, acompanha a gente aqui que o Enem tá chegando, a gente tem muita coisa para mostrar ainda, tá? Um abraço. Tchau, tchau. A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, governo de... Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma... A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força pra seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas está tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços,
do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula? Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos, ilustrações, jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais.